A paz do Senhor Jesus Cristo, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Fala para vocês, vosso amado Daniel Caiundo Oficial. Bem, para dizer-vos que é um prazer muito grande estar aqui novamente, estudando, compartilhando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Bem, para dizer-vos que hoje daremos a continuidade, nós sabemos muito bem que estamos a falar sobre a pessoa do Espírito Santo e hoje nós vamos falar um dos temas mais fundamentais. O tema de hoje é: todos os crentes devem ser cheios do Espírito Santo. Bem, por que todos os crentes devem estar cheios do Espírito Santo? Bem, nós sabemos muito bem que o Espírito Santo é a voz mais importante que o cristão precisa ouvir. Bem, praticamente o Espírito Santo nós sabemos muito bem que é o agente que ajuda na vida espiritual do cristão. Por isso que todo cristão deve estar cheio do Espírito Santo, porque nós sabemos muito bem que a Bíblia claramente nos diz que a Bíblia nos diz que receberei as virtudes do Espírito. Então o Espírito Santo é fundamental. Por isso que nós vamos ver na Bíblia Sagrada alguns homens de Deus do passado, exemplo de homens que tinham uma vida cheia do Espírito Santo. Nós vamos ver no ministério de Paulo. Paulo foi alguém cheio da presença de Deus. Paulo foi alguém que pregava a palavra de Deus com som e ousadia, pregava a tempo e fora de tempo, porque Paulo sabia que a vida espiritual sem a presença do Espírito Santo é no vazio. Por isso que o Espírito Santo, de certo ponto, auxilia o cristão a buscar a Deus em verdade e espírito, a clamar sempre. E nós vamos ver também no ministério de Davi. Davi foi um homem valente. A Bíblia descreve as características do rei Davi. Davi foi alguém que tinha como a coisa mais predileta a presença de Deus. Nós sabemos muito bem que uma das batalhas que foi registrada na vida de Davi é contra a luta de Davi e Golias. Uma luta muito importante que Golias insultava tanto os israelitas. Mas quando Davi chegou, Davi cheio do Espírito Santo, e ele conseguiu derrotar Golias. Por isso que Davi é o nosso exemplo a seguir. E Davi foi cheio do Espírito Santo. Davi foi um dos melhores compositores de todos os tempos. Davi compositava música, criava poesias, poemas, enfim, foi um dos grandes exemplos de seguir. E nós também vamos ver os apóstolos. Nós sabemos muito bem que todos os apóstolos que andaram com Cristo Jesus, seguiram Jesus em verdade e espírito, todos esses foram cheios do Espírito Santo. Todos esses viviam uma vida de acordo com os princípios bíblicos. E também vamos ver o ministério de Jesus. Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, Jesus Cristo é um dos grandes exemplos a seguir, porque Jesus Cristo ele foi cheio do Espírito Santo. Quando foi batizado, o Espírito Santo desceu de uma forma corpórea e repousou em Cristo Jesus. E Jesus Cristo começou agora a pregar o Evangelho de tal maneira que até os judeus, fariseus, saduceus sentiram inveja de Cristo, de tamanha sabedoria. Independentemente do que ele era, numa união hipotética, ele era 100% Deus, 100% homem. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Para dizer-vos que, enquanto cedo, busque o Espírito Santo. É fundamental. Sem o Espírito Santo, não podemos absolutamente fazer nada cá nesta terra. Só com o Espírito Santo é que nós seremos pessoas totalmente diferentes. Então, que Deus abençoe grande e fortemente. Até a próxima oportunidade.